10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bom, boa noite a todos, boa noite a todas. Começa agora a quinta edição do programa Universidades 247. Este programa é semanal e é apresentado todo sábado, das 19 às 20 horas. Como dissemos desde o primeiro programa, trata-se de um ato em legítima defesa. Legítima defesa contra a campanha permanente que o governo cavernícola promove contra a educação brasileira. No Brasil, que eles estão tentando destruir, não cabe uma parte da nossa população. E não cabe, em especial, uma população com alto nível de consciência política, formação cultural e técnica. Para os cavernícolas, recursos permanentes para a educação fundamental, escolas técnicas em grande quantidade e de ótima qualidade, uma educação superior capaz de dar conta dos desafios do presente e do futuro, para o governo Bolsonaro, tudo isto é desperdício de dinheiro. No inferno financeiro primário exportador com que eles sonham, não é preciso nada disso. Basta mão de obra obediente, adestrada e, de preferência, formada em escolas militarizadas. Na visão de mundo deles, não cabe ter educação pública, universal e gratuita. Aliás, nem sistema único de saúde, como vimos no decreto que foi, sem nunca ter sido, de ontem. Eles até admitem alguma educação pública, mas deve ser subsidiária e baratinha, bem baratinha. O que importa para os cavernícolas é abrir espaço para que o empresariado capitalista floresça ainda mais no setor da educação. Além das razões programáticas e econômicas, os cavernícolas também estão promovendo uma cruzada política contra os estudantes e contra os trabalhadores da educação, tanto os professores quanto os técnicos que atuam nos diferentes níveis. Os cavernícolas acham que a educação pública é terreno fértil para os adeptos do que eles chamam de marxismo cultural. Portanto, o governo cavernícola tem motivos programáticos, tem motivos econômicos e tem motivos políticos para fazer o que eles estão fazendo contra a educação brasileira. E um dos alvos desta campanha é o ensino superior público. Nós estamos sob ataque, sob agressão violenta, e Universidades 247 é, por isso, um ato de legítima defesa. Todo sábado, das 19 às 20 horas, nós debatemos os principais temas relacionados à educação superior e às condições de trabalho nas universidades. Universidades 247 é apresentado por mim, Walter Pomar, e por Maria Carlotto. Ela, socióloga, eu, historiador, ambos professores vinculados ao bacharelado de Relações Internacionais e também à pós-graduação de Economia Política Mundial da Universidade Federal do ABC. Nos programas anteriores, contamos também com a participação das professoras Celi Tafarel, que nos falou sobre a reforma administrativa, Graziela Ceroni Perosa, que nos falou sobre o ensino remoto, e de Sérgio Amadeu, que nos falou sobre o fundamentalismo digital. Hoje, também contamos com uma convidada que será apresentada, assim como o tema que será abordado hoje, pela professora Maria Carlotto. Com a palavra, professora Maria Carlotto. Bom, boa tarde, Walter. Boa tarde, Nilma. Aqui nós estamos gravando, como vocês podem ver, pela luz do dia, durante o dia, mas o nosso programa é transmitido sábado, 7 da noite, então boa noite a todo mundo que está nos assistindo. O tema de hoje, eu acho, na minha opinião, o tema mais relevante no debate sobre ensino superior público do Brasil. Nesse contexto atual, particularmente, isso ganha uma enorme importância, que é a mudança do perfil social dos estudantes das universidades públicas, dos institutos federais, dos centros de educação tecnológica, em particular a partir do ingresso de um novo contingente de pretos e pardos que configuram o povo negro brasileiro nessas instituições. Esse ingresso, essa mudança do perfil social por conta da ampliação do acesso para essa população específica, ela se explica por um debate que remonta ao governo Fernando Henrique.
na verdade, a década de 90, né, até antes, se a gente for pensar na posição do Abdias Nascimento, já como senador, no debate sobre a importância de políticas afirmativas. Mas o fato é que, em termos de políticas mais concretas, foi a partir do governo Lula que se estabeleceu uma série de políticas que abriu o sistema público de ensino superior para essa população de maneira inédita, né? A gente podia citar, eu não vou fazer uma lista exaustiva, né? Mas o próprio Reúne, ao expandir o sistema e interiorizar o sistema federal, abriu, né, em grande medida, essa possibilidade de novos ingressos e do ingresso de novas camadas, né? O PNAES, né, ou seja, o fortalecimento do Programa Nacional de Assistência Estudantil, que garantiu uma certa permanência, também contribuiu, né, para esse ingresso. Mas foi, sem dúvida, a lei de cotas 12.711 de 2012, que já havia sido, né, antecedida por decisões de diferentes universidades, né, de instituir cotas sociais, mas também étnico-raciais, que essa mudança realmente se fez a tal ponto que hoje o sistema federal ele tem um percentual, né, de pretos e pardos maior do que o sistema privado, o que é um pouco inédito e tem consequências importantes, porque o sistema público superior, particularmente o federal, ele é, por uma série de motivos, o que a gente considera o topo do sistema de ensino superior do Brasil, porque ele tem um percentual mais alto de docentes com doutorado, ele tem um percentual mais alto de docentes em dedicação exclusiva e ele concentra as atividades de pesquisa, extensão e pós-graduação. Então, o efeito do ingresso desses alunos no sistema de ensino superior, ele é absolutamente novo, né, na história do país, tem consequências muito profundas. Existe até um debate o quão estrutural é essa mudança, né, o impacto cultural disso, o impacto político, e é por isso que esse é um dos temas, se não o mais relevante, um dos mais relevantes para quem se interessa a discutir o ensino superior público no Brasil. O ponto existe, né, um movimento de setores da sociedade brasileira inconformados com esse processo de inclusão, que inclusive já questionaram a lei de cotas no Supremo Tribunal Federal, dentre outros movimentos, né, contrário a essas políticas e particularmente a essa inclusão dessa população, né, negra brasileira no ápice, digamos assim, do sistema de ensino do país, que são as universidades públicas. E isso é muito preocupante, em especial porque a lei de cotas de 2012 deve passar por uma revisão em 2022, ainda sob o governo Bolsonaro. Isso está previsto na própria lei, né, um balanço, enfim, isso coloca de novo na agenda o debate sobre a importância dessa inclusão, o significado político, cultural, histórico, né, dessa mudança do perfil dos alunos, enfim, a necessidade de defender e de pensar políticas que ampliem, aprofundem essa democratização do sistema de ensino superior. Para debater esse tema, a gente trouxe ninguém menos do que a professora Nilma Lino Gomes, que é professora da Universidade Emérita da Universidade Federal de Minas Gerais, a quem eu tenho um enorme prazer de apresentar. Ela, há uns 2 anos atrás, fez a aula inaugural da UFABC, foi uma das aulas mais impressionantes que eu já assisti. Foi realmente uma coisa muito marcante, né, pelo domínio que ela tem desse debate. Então, eu tenho aqui, vou apresentá-la rapidamente e passar a palavra para ela fazer, enfim, tanto uma avaliação desse processo, quanto dos riscos que esse processo corre. A professora Nilma Lino Gomes é pedagoga, né, mestre em educação, pedagoga pela UFMG, mestre em educação pela UFMG, doutora em antropologia social pela USP e tem pós-doutorado em sociologia pela Universidade de Coimbra e em educação pela UFSCar. Como eu disse, ela é professora titular emérita da Faculdade de Educação da UFMG e integra o corpo docente do programa de pós-graduação em Educação, Conhecimento e Inclusão da UFMG. Né? Dentre as muitas coisas, né,
do seu currículo. A Nilma foi a reitora pro tempore da Universidade da Integração Nacional da Lusofonia Brasileira, a Unilab, de 2013 a 2014, e ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, em 2015, e do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e da Juventude e dos Direitos Humanos, de 2015 a 2016, do governo Dilma Rousseff. Teriam várias outras coisas, mas eu passaria o programa inteiro apresentando o currículo da Nilma, que é realmente muito extenso. Como a gente quer ouvi-la, eu vou passar a palavra diretamente para ela. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Walter. Obrigada, Maria, pelo convite para estar aqui com vocês na Universidade 247. E quero dar uma boa noite para todas as pessoas que estão assistindo o programa, né? Quero agradecer ao reconhecimento, e estava me lembrando aqui, de fato, eu estive na UFABC, ainda ministra, e foi uma noite muito especial aquela. Então, boas lembranças, né? Então, o tema das ações afirmativas, ou da questão racial no ensino superior, que é mais do que as ações afirmativas, eu concordo com vocês que é um tema extremamente relevante para nós na sociedade brasileira hoje, e eu acho que tem um avanço político que foi construído nas lutas sociais, nas lutas antirracistas pelo movimento negro, e depois, nos governos do PT, com a implementação dos ministérios, né, do Ministério da Igualdade Racial, e a inclusão da questão racial como uma questão de Estado, coisa que nós nunca tivemos antes, né? Elas antes não eram nem de governo, para ser bem sincero, porque a gente tinha iniciativas, assim, muito pouco densas, vamos dizer assim, embora com esforços sempre de pessoas atuantes e de militantes negros atuantes, mas a primeira vez que na história, efetivamente, a questão racial passa a ocupar um lugar dentro das políticas de Estado foi mesmo com os governos do PT, os governos Lula e Dilma. E acho que isso qualquer historiador, qualquer pedagoga, qualquer profissional das áreas das ciências humanas, das humanidades sociais, qualquer jornalista não pode negar. Não pode negar, porque vai estar negando a história, né? Então, essa construção dessas políticas como políticas de Estado, que eu acho que é muito importante, é que ela é uma construção que veio de fora para dentro, da própria institucionalidade do Estado. E ela veio de fora para dentro da própria institucionalidade das universidades, porque ela veio das lutas sociais antirracistas, construídas na sociedade, tendo como grande protagonista o movimento negro. E, inclusive, eu sempre reitero que no meu último livro, que chama Movimento Negro Educador, eu tenho chamado a atenção do quanto o movimento negro ele reeducou e reeduca a sociedade, o Estado, a universidade, para a compreensão, primeiro, da perversidade do racismo, e segundo, da nossa luta política, que tem que ser conjunta, negros e não negros, de superação do racismo, para alcançar uma sociedade mais democrática para todas e todos. Então, o que eu acho importante de começar o debate é de falar que essa ampliação e essa compreensão política maior do lugar da questão racial no contexto da construção democrática e no contexto das desigualdades que nós queremos superar, hoje ela extrapola a esfera da militância política do movimento negro. E cada vez mais nós vamos tendo pessoas na sociedade, pesquisadores, estudiosos, professores, etc., negros e não negros, entendendo que essa compreensão ela é importante, entendendo que a dimensão estrutural do racismo, a dimensão estrutural da raça, enquanto conformação de uma sociedade nas Américas, não é isso? Na sociedade brasileira e outras sociedades também, e da importância de nós compreendermos e lutarmos para a construção de políticas que corrijam, que superem o racismo e a desigualdade racial. Então, acho que esse é um primeiro ponto. A questão racial na universidade, ela é a questão racial na sociedade. Não dá para separar uma coisa da outra, todo mundo sabe disso. Mas nós ainda temos que avançar muito para construir, de fato, na sociedade, uma condição, uma situação que nós possamos falar, olha, nós temos uma situação de igualdade racial, ou nós alcançamos um patamar bem mais elevado, digamos assim, de igualdade racial.
falta muito ainda, embora nós tenhamos avanços. E é exatamente aí que está o ponto nevrálgico da situação que nós vivemos no país hoje, com a tomada do poder pela extrema-direita e o desgoverno que nós vivemos. Porque nós precisamos, para concretizar essa igualdade racial, para concretizar uma sociedade equânime e mais igualitária, de uma intervenção forte do Estado, de um Estado democrático de direito. Nós precisamos dessa intervenção e da condução, do investimento do Estado, não somente do ponto de vista dos recursos, né, orçamentários, mas do ponto de vista de uma orientação na sociedade para a importância do combate ao racismo, e que um dos espaços onde esse racismo se expressa na nossa sociedade tem sido a educação, e dentro da educação, o nível de ensino, o ensino superior é onde ele mais ressalta aos nossos olhos, né? Então, acho que nós não precisamos de mais mercado para fazer isso, nós precisamos de mais Estado forte. Por isso, um Estado com um perfil neofascista, de extrema-direita, autoritário, que é o que nós temos vivido desde o golpe de 2016, acirrado pelas eleições de 2018, vai na contramão dessa garantia dos direitos. E o que eu acho muito interessante é que o próprio movimento social, o movimento negro, e não só, vamos pensar também no movimento indígena, com a questão dos indígenas no ensino superior, o movimento dos trabalhadores do campo, os movimentos do campo de um modo geral, com a questão das pessoas do campo no ensino superior, os movimentos sociais, eles reinterpretaram e ressignificaram o próprio lugar do ensino superior no Brasil, no contexto dos direitos, porque eles trouxeram para a nossa discussão a visão do ensino superior como um direito, não somente a educação básica, mas o ensino superior também como um direito. Isso muda muito o foco, porque, inclusive, isso nos possibilita também indagar o próprio caminho que foi escolhido por governos anteriores ao PT, de colocar o ensino superior nas mãos do privado, e que foi uma luta que nós temos durante os anos do governo do PT, nesse momento, uma ampliação, uma expansão da rede pública federal, né, do ensino superior público no nosso país. Então, eu acho que essas são reflexões muito importantes que nós podemos fazer, e que são reflexões sobre a universidade e a luta democrática na sociedade, de um modo geral, com um aprofundamento que a discussão da questão racial, no caso, no ensino superior, nos possibilita. E aí, nesse caso, eu chamando a atenção de que ainda falta muito, precisamos desse Estado democrático de direito, por isso temos que lutar pela retomada da nossa democracia, eu queria também enfatizar essa relação de que falar sobre a questão racial na universidade, ela não pode ser dissociada de pensar o lugar das desigualdades raciais na sociedade, né? E por que a universidade, principalmente a pública, ela tem uma tarefa emancipatória para cumprir em relação a isso. E aí não tem como eu não trazer alguns dados para a gente conversar sobre eles. Eu quero dar 2 exemplos. Um primeiro exemplo da pesquisa do IPEA, mais recente, Desigualdades por Cor ou Raça no Brasil, de 2019, quando faz uma série de discussões sobre as desigualdades e a população negra, mas tem um aspecto que eu quero trazer, que é a questão da força de trabalho, que fala o seguinte: assim como no total da população brasileira, as pessoas de cor ou raça, preta ou parda, constituem também a maior parte da força de trabalho no país, nós temos que, em 2018, esse contingente correspondeu a 57,7 milhões de pessoas, ou seja, 25,2% a mais do que a população de cor ou raça branca na força de trabalho, que totalizava, na época, 46 milhões de pessoas. Entretanto, em relação à população desocupada, a população subutilizada, que inclui, além dos desocupados, os subocupados e a força de trabalho potencial, as pessoas pretas ou pardas, elas são substancialmente mais representadas. Apesar de serem pouco mais da metade da força de trabalho, 54,9%, elas formavam cerca de 2/3 dos desocupados, 64,2%,
e dos subutilizados, 66,1% na força de trabalho em 2018. A relativa desvantagem desse grupo populacional se mantém, mesmo quando considerado o recorte por nível de instrução. E aí entra a nossa pauta. A taxa composta de subutilização da força de trabalho, por exemplo, ela é maior entre as pessoas de cor ou raça preta ou parda, qualquer que seja o nível considerado, sendo essa diferença relativamente menor entre aquelas que possuem o ensino superior completo. Padrão semelhante é verificado no que concerne a taxa de desocupação. Então, esse é um dado, já que nós estamos falando de questões que são estruturais, estruturantes, nós estamos falando da presença negra na força de trabalho, onde nós somos muito mais representados entre os desocupados, os subutilizados, aqueles que têm um potencial para ser, digamos assim, incorporado por esse mercado, e não é, mesmo considerando o nível de instrução, e que reconhece-se que essa melhora, né, essa diferença relativamente menor, entre aquelas que possuem ensino superior completo. E quando nós vamos olhar os dados, isso bate também com o processo que eu vou chamar de uma redemocratização do acesso e da permanência na universidade por meio da implementação de ações afirmativas. Outro dado que eu acho que é interessante considerar nessa imbricação entre a questão racial, a educação superior, no caso, a universidade pública, e a sociedade de modo geral, é o dado alarmante do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020, que vai falar o seguinte, que a polícia brasileira, a gente pode entender, né? Não vai falar, mas a gente pode interpretar que a polícia brasileira nunca matou tanto quanto em 2019. Desses mortos, quase 80%, é quase mesmo, são 79,1% dessas pessoas são negras. E a maioria é jovem, 50% tem até 29 anos, e mais de 70% foram abatidos com disparos por armas de fogo. Ou seja, nós estamos falando de uma juventude, e nós estamos falando de uma juventude negra que, num Estado democrático, numa universidade, na luta pela universidade democrática, deveriam ter como escolha estar no ensino superior e não estar debaixo da terra, mortos por armas de fogo. Então, o que eu queria chamar a atenção é dessa leitura imbricada que a gente tem que entender para compreender que quando nós implementamos uma série de políticas de ações afirmativas, especificamente voltadas para a população negra e outros segmentos chamados vulneráveis, vamos pensar assim, embora eu não goste da palavra, e também nós implementamos uma série de outras políticas de ensino superior, que Maria acabou de citá-las, nós estamos mexendo não somente com a entrada de estudantes negros e pobres no ensino superior público, etc. Nós estamos mexendo com uma mudança estrutural na sociedade. Porque a médio e longo prazo, a nossa ideia é que esses dados eles possam ser dados diferenciados. E, é claro, nós vamos ter que fazer um trabalho longo ainda, que é essa relação entre a universidade, a formação dos estudantes, os egressos das políticas de ações afirmativas e esse mercado de trabalho que exclui. Porque esse mercado de trabalho que explicita muito mais o racismo, principalmente se nós estamos falando da iniciativa privada, todo mundo viu a polêmica aí do Magazine que quer fazer um programa treinar negros em 2021, e a polêmica que isso gerou, ainda mais nesse momento da sociedade em que essas forças reacionárias, elas estão todas muito corajosas, né? Porque se sentem com representatividade política, o frisson que foi em relação a isso. Por quê? Porque, do ponto de vista do mercado, da iniciativa privada, a inserção desses estudantes negros e negras, egressos das políticas de ações afirmativas, egressos da universidade, ela não será e não tem sido algo fácil. Justamente porque você pode ter a formação em nível superior, a competência, atestar o mérito, mas o crivo do racismo, ele não passa por aí. O crivo do racismo, ele passa pela negação da humanidade às pessoas negras, ao sempre uma desconfiança de que se é negro ou negra, ali você vai ter uma pessoa sujeita à criminalidade, uma pessoa não confiável, alguém que não merece estar nesse lugar, além de ter o quê? Uma corporeidade, uma aparência
que esse mercado privado, quanto mais altos são os lugares ocupacionais, não quer incorporar e não quer ser visto como um espaço que se incorpora esse tipo de sujeito social que é considerado, no contexto do racismo, inferior. É duro falar isso, mas é isso, é disso que se trata. Nós estamos falando aqui de ainda uma mentalidade e práticas na nossa sociedade que consideram a nós, pessoas negras, como eu, inferiores do que as pessoas, em relação às pessoas brancas. E você pode mostrar todos os diplomas que for, e aí essa pesquisa do IPEA, do IBGE, melhor dizendo, ela vem mostrando também uma série de outros dados, e quando chega na questão da ocupação de lugar no mercado de trabalho, homens brancos, homens negros, mulheres brancas e mulheres negras, o racismo também está ali, fazendo um corte que produz uma desigualdade. Então, no ensino superior brasileiro, público, a questão racial, do ponto de vista de uma inclusão das pessoas negras na sociedade brasileira, ela tem como um marco, antes da lei de cotas, a discussão sobre as ações afirmativas, que vem para a sociedade protagonizada pelo movimento negro, que vai ganhando alianças, né, aliados na luta antirracista, dos movimentos sociais, dos sindicatos emancipatórios, e, ao mesmo tempo, ganha muita desconfiança e ganha também uma reação antagônica de quem? Dos próprios acadêmicos, de um grupo de acadêmicos de dentro da própria universidade. Quem não se lembra dos 2 manifestos que aconteceram na sociedade brasileira, antes mesmo do advento da lei de cotas, quando um grupo de intelectuais, artistas, pessoas famosas, pessoas que hoje, inclusive, colocam assim, vidas negras importam, e eu quero crer que foram reeducadas pelo movimento negro e que hoje se pensam antirracistas e se colocam assim, mas que naquele momento, inclusive, chegaram a fazer um manifesto que saiu nos grandes jornais de circulação, que foi entregue ao ministro do Supremo Tribunal Federal, à época, dizendo que nós estávamos fraturando a República, dizendo que aqueles que defendiam as cotas raciais e as ações afirmativas, de um modo geral, e as cotas raciais em específico, e especificamente o Estatuto da Igualdade Racial, eles tinham como objeto esses 2, né, essas 2 ações políticas, digamos assim, que nós queríamos dividir o Brasil entre brancos e negros, e isso gerou uma outra movimentação e um outro manifesto, no qual nós, que trabalhamos com a questão racial, que somos negras e negros e aliados não negros da luta antirracista, fizemos também um outro manifesto favorável, mostrando essas tensões das desigualdades raciais e sociais no Brasil, e também entregamos ao Supremo Tribunal Federal, e disso tudo aí começa-se uma efervescência de discussão, de debate na sociedade brasileira, um debate que pesquisadores, intelectuais negros e negras não eram ouvidos, né, mas muito pelo contrário, eram ouvidos e iam para a grande mídia intelectuais, pesquisadores brancos contrários à questão da ação afirmativa, publicavam livros, etc., até chegar numa ação de inconstitucionalidade, que é movida junto ao Supremo Tribunal Federal contra as cotas, o Supremo fazer uma audiência pública inédita sobre o tema, e depois o Supremo Tribunal decidir, colocar em votação e dar como constitucional o princípio das ações afirmativas voltadas para as pessoas negras e para outros segmentos. Isso, 2012, logo depois, a lei de cotas, que já estava em circulação, ela é aprovada, e o Estatuto da Igualdade Racial, que já tinha sido aprovado em 2010, ganha maior legitimidade. Antes disso, nós tínhamos já um grupo de universidades já implementando políticas de ações afirmativas na modalidade cotas, e universidades, inclusive, que implementavam até de forma mais radical do que a própria Lei 12.711, de 2012, e essa mudança da questão racial na universidade, nesse lugar de democratização do acesso e da permanência, ela começa com as universidades estaduais, a UNEB, na Bahia, e a UERJ, no Rio de Janeiro. Depois, para as federais, a UNB, que é a primeira federal, e que também faz isso com uma série de polêmicas, mas implementa. Então, eu diria que nós temos esse contexto, nós temos um contexto das políticas mais gerais, que eu cito aqui, como o próprio Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, o REUNE, o próprio FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil,
mesmo que não seja para a universidade pública, mas o ProUni, que é o Programa Universidade para Todos, como você citou, o PNAES, nós tivemos também em 2010 a Unilab, que é a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, da qual eu fui reitora pro tempore por um tempo, e tudo isso, somado à política de cotas já como uma lei, contribuiu para um aumento da presença de estudantes negros e negras na nossa Universidade Pública Federal hoje e nos institutos federais também. Nós temos hoje um quadro na universidade de maior diversidade, e como você mesma citou, a última pesquisa também que o IBGE soltou, nós temos um grupo, digamos assim, uma porcentagem de 50,3, me parece, isso, 50,3, que é o índice de alunos pardos e pretos matriculados nas universidades públicas brasileiras, que superou a taxa dos brancos, alcançando 50,3%. Isso significa um avanço em um curto período, mas quando nós analisamos vários detalhes comparando, a questão da graduação, a questão dos turnos, das universidades, etc., tem uma série de nuances, que aí seria um monte de dados para citar, e eu não vou fazer isso agora, porque num programa fica muito chato ficar só citando dados, mas que esse 50,3% tem que ser pensado também num outro contexto, que é o contexto da efetivação das políticas de ações afirmativas e das cotas raciais e sociais, porque a Lei 2.711, ela vem abarcando um leque maior, escola pública, renda, indígena, a questão racial, são negros e negras, e também em 2016 incorporou as pessoas com deficiências. Então, há uma leitura que a cota racial ela é uma subcota dentro da Lei 2.711 de 2012. E isso faz uma diferença, é claro, mas nós gostaríamos até que ela fosse mais. Só que nesse momento agora, nós estamos no momento de lutar pela permanência e pelo aperfeiçoamento da Lei 2.711 de 2012, que o próprio texto garante que em 10 anos seria feita uma avaliação, e esses 10 anos, como Maria falou, correspondem ao 2022, no momento do governo Bolsonaro, que é totalmente contrário a qualquer política democrática, política de ação afirmativa para qualquer segmento que for, e no momento que nós temos uma configuração de forças, uma correlação de forças muito desigual entre forças progressistas e forças conservadoras e reacionárias no Congresso Federal. Por isso que é muito importante, eu penso, que nós, do campo da educação superior, do ensino superior, negros e não negros, que compreendemos a importância da questão racial na universidade e da igualdade racial no ensino superior, estejamos coletivamente articulados para defender a continuidade da Lei 12.711 de 2012. Eu penso que nós precisaremos, em todas as questões, nós precisaremos muito da articulação do campo progressista da sociedade brasileira nesse momento. Corremos um risco, porque, inclusive, circula na internet uma entrevista do secretário executivo do Ministério do Mulher, Direitos Humanos e Igualdade, Direitos Humanos e Família, estou confundindo com o nosso, não pode confundir de jeito nenhum, e da família, que circulou falando que, olha, estão pensando num certo decreto, estão estudando junto com o MEC, alguma coisa de retirar o conteúdo racial da Lei 12.711, de 2012. Não sabemos até que ponto isso é verdade, não sabemos até que ponto isso é efetiva, mas eu acho que tudo que está acontecendo nesse governo Bolsonaro é de ataque a direitos democráticos. E aí o que eu quero dizer é que todos os ataques que nós temos visto na sociedade brasileira, reforma da Previdência, lei da terceirização, a reforma trabalhista, a questão da Fundação Palmares e a pessoa que está hoje à frente da Fundação Palmares, a despolitização e a retirada orçamentária, por exemplo, do que restou da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, que hoje fica nesse ministério, nesse grande ministério,
O ataque que o Eitraub tentou fazer à normativa do MEC, a portaria normativa 13 de 2016, que são as cotas na pós-graduação, e que também não vingou, porque rapidamente nós agimos, e logo então eles voltaram atrás também. Então, tudo isso que nós estamos vivendo não é um ataque direto, de falar assim, olha, tiraram a lei de cotas, tiraram a dimensão da igualdade racial do ensino público federal, retiraram isso. Não, por enquanto não é isso. Mas o que eles estão fazendo é, como se diz aqui em Minas, comendo pelas beiradas, na minha opinião. Estão criando um clima adverso para a própria condição de continuidade de avanço democrático das cotas raciais, da Lei 12.711, das cotas para estudantes de escola pública, estudantes de baixa renda, estudantes indígenas, sabe? As cotas na pós-graduação, e com as mais diversas mudanças e avanços que os próprios cursos de pós-graduação e as universidades foram fazendo, incluindo outros sujeitos também em situação de discriminação, para além de negros e negras. Então, o que eu vejo é uma estratégia, porque nada ali acontece em vão nesse governo. É uma estratégia de uma criação de um clima adverso, de um esvaziamento político, inclusive, ao redor do tema, ao redor do direito, ao redor da questão. E isso passa, inclusive, pelo ataque às universidades, pelo ataque à ciência e ao conhecimento crítico. Isso passa pelo ataque aos docentes e às docentes que se posicionam criticamente na nossa sociedade, e passa pelo desrespeito à autonomia universitária, interferindo nas eleições, né, nas decisões das eleições para a escolha de dirigentes, interferindo na decisão da escolha de dirigentes nas universidades públicas federais, nos institutos federais, nos Cefetes, colocando pessoas da terceiro lugar da lista tríplice, alinhadas com o pensamento ideológico desse atual governo, e pessoas de cunho conservador, pessoas de cunho reacionário, que, à frente da condução da gestão acadêmica, administrativa da universidade, serão pessoas que não somarão conosco na luta pela continuidade da democratização do acesso e da permanência no ensino superior por meio das ações afirmativas na sua modalidade de cotas. Então, o que eu vejo é um clima extremamente adverso, e acho que essa leitura, essa interpretação que eu estou fazendo, é muito importante que nós todos e todas possamos fazer e inclusive, adensá-la e ampliá-la mais. Porque se a gente compreende o clima que está sendo construído em torno da universidade, seus processos de emancipação e democratização, nós poderemos também ficar mais atentos, construindo estratégias de resistência também a esse tipo de ataques que nós estamos recebendo e que algumas questões mais específicas na universidade pública receberá. Nós temos as agências de fomento, nós temos as mudanças dentro das agências de fomento de vários critérios. Tem se criado um clima que é muito adverso para qualquer avanço, digamos assim, nas universidades, inclusive tentando colocar reitores e reitoras em situação de delicadeza, em situação constrangedora, aqueles e aquelas que vão contrários a essa medida, e fortalecendo membros, digamos assim, conservadores, reacionários dos conselhos universitários, porque essas pessoas existem e lá estão, e a tensão nos conselhos universitários, isso não é novidade para ninguém, ela é muito grande, né? Em algumas universidades é muito grande, é muito adversa. Mas eu queria finalizar chamando a atenção de que isso tudo é o quadro, digamos assim, macro. Mas o que a gente não pode perder de vista é um outro quadro que, numa classificação didática, eu vou chamar de micro, mas que não é menor por ser micro, mas eu quero chamar de micro porque é dentro das universidades, que é a presença dos estudantes negros e negras dentro das universidades públicas. Então, eu me lembro que, quando reitora da Unilab, eu me encontrei com vários colegas reitores e reitoras que, à época, né, foram contrários às ações afirmativas, principalmente a modalidade das cotas com recorte racial, e que hoje dizem que a universidade passou a ser uma outra instituição, muito mais desafiadora, muito mais diversa, muito mais democrática, depois que nós implementamos uma política de Estado as ações afirmativas na modalidade das cotas pela Lei 12.711 de 2012.
Então, hoje, nós temos um quadro mais diverso, sim, dentro das universidades públicas federais, institutos, Cefetes. E esse quadro mais diverso, de estudantes mais diversos, ele traz o que eu sempre tenho discutido, outros sujeitos, outras culturas, outras corporeidades, outros conhecimentos para o interior de uma instituição que, durante muito tempo, foi uma instituição branca. Há uma indagação aos currículos, há uma indagação às disciplinas, há uma indagação, muitas vezes, à bibliografia que se trabalha num curso, onde se discute, poxa, mas não tem um outro pensador, negro ou negra, que discutiu esse tema, que possa ser conversado conosco, quando esses estudantes levam também experiências suas, né, e experiências, inclusive, de leitura e de estudos, que muitas vezes impacta os próprios professores e professoras que nunca leram aquele autor, que nunca conheceram aquele tema, e sendo que aquele tema, aquele autor e aquela autora, tem tudo a ver, por exemplo, com a disciplina que está sendo ministrada. Ou seja, no campo das relações raciais, nós temos discutido, os intelectuais negros e negras, essa explicitação de uma dimensão que muita gente não gosta de ouvir falar sobre ela, mas ela existe, que é um racismo epistêmico. E esse racismo epistêmico, ele atinge não só a questão negra, mas também a questão indígena, com desconhecimento. Então, a presença desses estudantes negros e negras, e aí eu vou incluir também os estudantes indígenas, estudantes do campo, ela é uma potência para fazer avançar, para indagar a ciência e indagar o campo do conhecimento, para fazê-lo avançar, que vai mostrando como que nós tínhamos, e ainda temos, hegemônico, uma leitura e uma escolha racializada no próprio campo do conhecimento. E que existem muitos pensamentos que fluem, que são discutidos, que caminhavam também junto com as nossas outras lutas emancipatórias e que nós não nos conhecíamos. Para nós que estamos no lugar do conhecimento, que somos professores, professoras, pós-doutores, etc., etc., reconhecer a ignorância não é uma coisa fácil. E é exatamente esse impacto que está sendo causado. Os estudantes nos colocam no lugar, colocam professores e professores no lugar de ignorância, de falar, puxa, eu não conhecia isso, eu nunca li, eu nunca me interessei. E esses meninos, essa moçada está anos-luz. E aí hoje você tem redes sociais que circulam conhecimentos, eles falam com estudantes de outros lugares, sabe? Tem um conhecimento maior do que eu tenho, muitas vezes, sobre a realidade racial do mundo, né? Então, o que eu acho é que esses outros saberes, esses outros conhecimentos que vêm junto com esses estudantes e que eu tenho chamado a atenção de que são conhecimentos construídos nas lutas por sobrevivência, haja visto dado do anuário, nas lutas por conhecimento, haja visto fazer um Enem, disputar um lugar, ir para o SISU. SISU é um outro elemento de ampliação da democratização do acesso, que eu esqueci de falar anteriormente, ir para o SISU e pleitear um curso de odontologia, um curso de direito, um curso de arquitetura. Cursos como esses, que implicam em profissões, em discussões, em contatos com o outro, eram cursos que eram muito pouco pensados para a população negra no Brasil. Por que a grande maioria dos jovens vão para as humanidades, para as sociais, jovens pobres, jovens negros, que muitas vezes é o que se possibilita conciliar trabalho e emprego. Há muitos cursos que não possibilitam conciliar trabalho e emprego. E há também uma outra dimensão, que são ranços do racismo científico, que pensamos ter superado, mas ele sempre volta no nosso imaginário, nas nossas práticas, que inclusive inculca na própria população negra um lugar de inferioridade intelectual, inclusive, de olhar para uma universidade pública e falar, a UFABC não é para mim, a UFMG não é para mim, eu vou tentar uma faculdade privada, porque ali eu vou conseguir labutar, trabalhar, vou pagar, mas ali tem um curso que eu acho que é para mim. Essa coisa do que é para uns e não é para outros, isso é de uma desigualdade, de uma crueldade tremenda. E a população negra brasileira cresce, vive com isso. É preciso muita coragem, muito esforço, muita luta emancipatória, muita reeducação do movimento negro, muito avanço no antirracismo com negros e pessoas não negras para a gente superar isso. Então, muitas vezes, o alvo desses estudantes não é a instituição pública ou o Instituto Federal, etc.,
mas é a instituição privada, que tem bolsa, etc. Lá eu vou ter o ProUni. Muitas vezes os estudantes não sabem, inclusive, da própria Lei 2.711 de 2012, o que coloca para nós da educação, e para quem é da educação básica também, um conhecimento desses direitos, para que desde então, principalmente no ensino médio, os estudantes possam saber das possibilidades democráticas de ensino superior que foram construídas no nosso país, né, e que foram construídas no momento em que nós, Partido dos Trabalhadores, ocupávamos o governo federal. Eu acho que, talvez, se a gente conseguir construir formas de explicitar isso para a população, a gente pode conseguir também quebrar um pouco dessas amarras fundamentalistas que conseguem explorar só um lado extremamente negativo, né, do que foram as políticas que nós implementamos nos 13 anos de governo. E, finalizando, eu quero chamar a atenção de que esses estudantes, eles têm, no que diz respeito à permanência, eles têm impactado a própria ideia de assistência estudantil, extrapolando a ideia da assistência estudantil da questão da renda, para pensar a totalidade desses estudantes que necessitam da assistência estudantil. E nós começamos a ver o quê? Pró-reitorias de políticas de ações afirmativas sendo criadas, pró-reitorias de políticas de ações afirmativas e assuntos estudantis, ou dentro de pró-reitorias de assuntos estudantis, coordenações de ações afirmativas. O que aconteceu? As políticas de ações afirmativas e as cotas raciais, elas têm provocado uma mudança na gestão acadêmica e na administração das próprias universidades e institutos federais e Cefedes, né, que tem que se reorganizar na sua estrutura para atender a esse outro perfil de comunidade acadêmica que vem surgindo nos últimos anos. Esses estudantes também, eles organizam coletivos negros, centros de referências negras, de referência negra. Aqui na UFMG nós temos um institucionalizado dentro da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, nossa, aqui a Fafiche. Esses estudantes também, eles têm ressignificado e construído uma identidade, que é a identidade do cotista. Uma coisa que é vista pejorativa por muitos, mas eles têm e elas têm ressignificado e construído uma identidade de afirmação de eu sou cotista negro, sou cotista negra. Principalmente em alguns lugares do Brasil, esse lugar do cotista é um lugar de orgulho, não é um lugar de menosprezo, como muitas vezes a sociedade, grupos da sociedade querem inculcar, né? A outra questão que eu acho importante da entrada desses estudantes e dessa mudança é a denúncia das fraudes. E eu sempre falo isso, as fraudes em relação às cotas, elas não vieram de posições institucionais, na sua grande maioria. Se hoje as universidades estão construindo comissões de heteroidentificação, inclusive que já estava prevista pelo Supremo Tribunal Federal a aferição da autodeclaração, já estava prevista essa aferição, e a universidade pode pensar qual vai ser essa forma de aferição, e por que prever a forma de aferição? Porque a forma como o racismo lida na sociedade brasileira é de um desprezo à questão racial, e esse desprezo às políticas de ações afirmativas, o Supremo já sabia que aconteceria, né? Então, as próprias comissões de heteroidentificação que nós temos hoje, elas começaram a surgir por causa da ação dos estudantes cotistas, que começaram a denunciar as fraudes. E quando denunciavam para as reitorias, para as pró-reitorias, nada acontecia. O que os alunos começaram a fazer? Começaram a colocar na internet. Começaram a criar páginas no Facebook, no Instagram, e aí a pessoa, não pode pôr imagem, não pode pôr foto, etc. Os meninos radicalizaram. Na hora que começa uma radicalização, hoje que nós vemos as universidades chegando à conclusão que, para levar a sério a política, é importante que as pessoas que a desconsideram, elas enfrentem, sim, um conjunto de pessoas para ela falar se, de fato, ela é partícipe dessa política de ação afirmativa, que é uma política de correção das desigualdades, ou ela está simplesmente se aproveitando da política e se aproveitando dessa confluência, dessa discussão ambígua que o racismo brasileiro coloca nas nossas cabeças sobre a questão racial, para ela ir mais rapidinho num curso considerado curso elitizado, curso privilegiado. E também, esses estudantes, eles têm ocupado redes sociais, lives, eles têm feito uma série de ações que explicitam a presença negra em vários cursos que antes nós não estávamos, pelo menos, numa quantidade significativa.
Recentemente me enviaram no Instagram cenas de mulheres negras, doutoras, né? Aquela cena que eu não sei falar o nome das redes sociais, que a pessoa aparece de um jeito, depois ela muda, tem um nome específico, ela muda já vestida com uma outra roupa e tal, e é muito bonita. A música que é escolhida, que coloca como fundo, e aquelas meninas negras, elas todas como meninas do cotidiano, e de repente uma joga um instrumento de medição, como que chama aquele que olha o coração? Estetoscópio. Então, e jogam umas para outras, e aí elas vão aparecendo vestidas de médicas. E para quem lutou pelas ações afirmativas, gente, para quem é uma mulher negra e lutou por essas cotas, ver aquilo é extremamente emocionante. É emocionante. E, finalmente, eu acho que esses estudantes estão resistindo ao racismo, e estão resistindo ao lugar da inferioridade intelectual que o racismo tenta nos impor. E eu penso que, a médio e longo prazos, o Brasil verá o efeito importante das políticas de ações afirmativas, da modalidade cotas, e a importância da Lei 2.711 de 2012, e a importância da questão racial na universidade. Quando nós tivermos quadros políticos, acadêmicos, culturais, intelectuais das mais diversas áreas, quando nós tivermos quadros na área da saúde, negros e negras com competência, atuando e diversificando esse mercado, diversificando a sociedade, garantindo o direito. E eu deixo a minha pérola final para dizer que as universidades e os institutos têm que implementar a Lei 12.990 de 2014, que nós também somos autores dela, o governo do Partido dos Trabalhadores. Cotas raciais nos concursos públicos. As universidades burlam até hoje. Os institutos federais implementam mais do que as universidades. Eles burlam para que as vagas saiam por disciplina, por área, e não aplicam a lei no cômputo geral das vagas, como algumas poucas universidades têm começado a fazer, para criar também uma maior democratização racial na entrada de professores e professoras negras no ensino superior. Pensar ação afirmativa é pensar tudo isso. Não é pensar só uma ponta, é pensar o global. Então, se eu penso o discente, eu vou ter que pensar o docente também. E se eu penso o docente e o discente e a universidade, eu tenho que pensar a educação básica, e eu tenho que pensar a sociedade e mercado de trabalho. Eu acho que são essas ações emancipatórias que nós, no governo, queremos fazer, estávamos fazendo e faremos muito mais, e é por isso que temos que retomar o poder e ao governo, para que a gente possa dar continuidade a essas e outras ações que democratizam o Brasil para todos e todas, e não somente para um segmento étnico-racial da população. É isso. Nilma, bom, primeiro, obrigada por essa aula, né, sobre a questão racial e essa abordagem tão complexa sobre o impacto, né, disso nas universidades. A gente tem um tempo de 1 hora para o nosso programa, então a gente está quase estourando, tem 8 minutos finais. Então, eu vou fazer uma pergunta, vou passar para o Walter, ver se ele quer complementar, e aí a gente passa a palavra para você fechar as considerações finais. Não, a minha pergunta vai no seguinte sentido: você explicou muito bem, de uma maneira brilhante, o impacto que o ingresso desses estudantes tem no cotidiano das universidades, nas relações internas de poder, né, na crítica ao que você chama de racismo epistêmico, as dinâmicas institucionais, então a pressão, inclusive para mudar os concursos públicos, né, na aplicação da lei de cotas para concurso público, mudanças na bibliografia, ou seja, o impacto é muito profundo, né? Isso, obviamente, gera tensões, né, internas nas universidades, mas também na própria sociedade, porque, como você bem colocou, são essas relações muito sedimentadas de uma instituição central para a sociedade brasileira, que é a universidade, que foi historicamente uma instituição branca. E você também apresentou muito bem as estratégias de exclusão que vão comendo pelas beiradas. Eles não atacam uma política que tem amplo apoio, mas eles vai se desmontando essa política pelas beiradas, justamente porque o impacto dela é muito grande, né? Mesmo sendo pouco, foi muito. Então, pouco no sentido, né, de que poderia ter sido feito mais, mas né, o impacto já foi gigantesco. Então, a minha pergunta é:
nesse contexto da pandemia especificamente, porque a gente tem discutido isso muito aqui no nosso programa, né? Então, a questão do ensino remoto, e aí agora as 2 portarias do MEC para regulamentar a expansão via ensino à distância, né? Então, agora é como se a universidade fosse se expandir só por esse canal, até porque o teto de gastos não nos deixa opções. Como é que você está vendo essas estratégias de exclusão nesse contexto? O que a pandemia pode aprofundar a exclusão social dessa população? E aí eu passo para o Walter para ele complementar. Bem rapidamente, porque aqui em Campinas está caindo uma chuva de granizo, que é um negócio assustador. Daqui a pouco vai cair a minha linha. Eu teria muitas coisas para comentar, mas eu queria destacar uma que você falou e fazer uma pergunta. O destaque é aquela acusação de que nós estaríamos querendo fraturar a República. Essa ideia de que a sociedade é homogênea e é a cara da elite. E qualquer coisa que lembre diversidade e a heterogeneidade, é a fratura. Ou seja, não é a divisão da sociedade em classes, a desigualdade que fratura. Uhum. É explicitar isso. Sim. Que fratura. É a hipocrisia como regra. Essa é a minha observação. E a minha pergunta é, nesses anos que a gente conseguiu alterar um pouco a composição das universidades públicas, você tem alguma informação sobre o que ocorreu nas universidades privadas, desse ponto de vista que a gente está discutindo aqui? Então, a minha pergunta é especificamente sobre o mundo da universidade privada, o mundo do ensino superior privado, se ele foi em alguma medida afetado e como foi por essas questões que você abordou. É isso. Então, com relação ao ensino remoto, eu, inclusive no núcleo de acompanhamento de políticas públicas, no NAP, de igualdade racial, eu falava com o nosso GT de educação que nós precisamos de construir algum documento, alguma nota sobre o ensino remoto, a pandemia e a questão racial. Porque essa é uma discussão que ainda não tem sido feita com muita densidade. É certo que o ensino remoto, da forma como ele está sendo introduzido num contexto de pandemia, ele exclui uma série de segmentos na sociedade, e aí, é claro, segmentos pobres da sociedade, e dentro dos segmentos pobres, a população negra. Isso afeta, para mim, com muito mais contundência, os estudantes da educação básica, e também afeta o ensino superior. Na nossa faculdade mesmo, na pós-graduação, nós tivemos um cuidado de reunir os estudantes para conversar com os estudantes quais medidas poderiam ser tomadas, para além daquelas de orientação da pró-reitoria da pós-graduação, mas nem todos os lugares têm feito isso, tem se instituído assim, de cima para baixo, é remoto, pronto, acabou, sendo que nós estamos num momento em que estudantes como eu chamo, dos coletivos diversos transformados em desiguais, no contexto das relações de poder, das relações capitalistas, estão hoje dentro da universidade. Então, nós temos estudantes indígenas, estudantes do campo, estudantes quilombolas, que estão na pós-graduação, que estão na graduação, e que as próprias condições de moradia, econômica, as desigualdades no momento da pandemia, inviabiliza que esses estudantes acompanhem as aulas pelo ensino remoto da forma como se pensa os estudantes no urbano, né, da classe média, etc. Acho, Maria, que falta ainda a gente debater isso mais do ponto de vista do direito, porque eu sinto que ainda falta muita sensibilidade, digamos assim, de muitos e muitas das nossas categorias, da nossa categoria docente, para compreender isso. Não é uma questão que as ações afirmativas trazem, que não é o estudante que vai se adequar à nossa estrutura. A gente tem que alterar as nossas estruturas para garantir o direito a esse estudante. Então, eu penso que, no que diz respeito ao ensino remoto e à pandemia, quando nós associamos, articulamos a letalidade da Covid-19, que atinge negros e negras com maior contundência, e pensamos, esses estudantes que entram, negros e negras, estou pensando especificamente, e quilombolas, pelas ações afirmativas na modalidade cotas, como não dizer que essa letalidade não tem afetado a vida e o cotidiano e as possibilidades de um acompanhamento dessas aulas remotas desses estudantes? Podem ter, entre esses índices de letalidade, podem estar os nossos estudantes, podem estar familiares desses estudantes, assim como tem os nossos familiares e pessoas queridas nossas. Então, pensar isso de uma forma uniforme
de como vai acontecer esse ensino remoto, significa que nós vamos reproduzir exclusões em cima de exclusões, e que nós ainda vamos precisar de conversar e pensar mais, e, inclusive, avaliar como que as diferentes universidades, institutos federais, cursos, estão implementando esse ensino remoto nesse contexto. E pensar que abrir a porteirinha para que o ensino remoto seja a modalidade, uma das modalidades, aí volta a ideia de educação à distância, porque é diferente, né? A ideia do ensino remoto num contexto de pandemia e a ideia da educação à distância com a porteira aberta para ser uma forma e modalidade de educação prioritariamente adotada pelo ensino superior, por exemplo, público. Então, eu acho que há, como tudo nesse governo, um aproveitamento, estão se aproveitando da situação para dar uma orientação, que é uma orientação que, na minha opinião, ela é antidemocrática, considerando o contexto que nós estamos e quem são esses sujeitos. E que no que se refere ao ensino privado, eu sei muito pouco, Walter, eu sei mais em relação a dados quando fazem as pesquisas, mostrando que também no ensino superior privado, a gente teve uma mudança em termos de um maior perfil de estudantes negros, pretos e pardos, em função, por exemplo, do ProUni, né? O ProUni, ele ajuda a mudar esse perfil também de estudantes pobres, estudantes negros, mas eu não conheço pesquisas, existem pesquisas poucas, mas eu não as conheço, que vai falar da mudança, se houve uma mudança de fato interna, estrutural, nessas universidades e nessas faculdades. Pelo que eu conheço do ensino privado, eu penso que não. Eu penso que se teve, são mudanças muito poucas, que mexem muito pouco com a estrutura, porque é muito mais aquilo que fica na sala de aula, nos cursos, do que, por exemplo, que nós estamos vendo nas instituições públicas que chegam a mudanças, inclusive, em pró-reitorias, na forma de gestão. Mas aí eu estou falando do que eu acho, porque realmente é um campo ainda aberto para a gente pesquisar e para a gente estudar e conhecer mais. O que eu sei de algumas pesquisas em relação mais à questão da sala de aula e as situações de muito preconceito racial vivenciado por estudantes cotistas negros e pobres em cursos das instituições privadas, não somente nos cursos chamados elitizados, mas nos cursos, inclusive, das áreas das humanidades sociais, que na sociedade é considerado como cursos menos elitizados, mas isso não é, digamos assim, uma característica só das universidades privadas, porque nós também temos situações assim nas universidades públicas, talvez o que a gente tem é uma explicitação maior quando é conosco, porque os estudantes se articulam mais, colocam na internet, etc., e nas instituições privadas tem já uma cultura de acobertar situações tensas. Isso é uma tradição do privado, e eu acho que isso acontece lá, mas teríamos que realizar mais pesquisas para conhecer e falar com mais propriedade sobre esse tema. Nilma, eu queria agradecer imensamente. O Walter está sob ataque de granizos, raios e trovões. Então, ele me pediu aqui para encerrar, te agradecendo imensamente. Acho que foi muito interessante. Eu realmente considero que esse é um tema central, né, no debate, tanto sobre o ensino superior, quanto sobre a democratização da sociedade brasileira, e acho que se apresentou as dimensões essenciais. Enfim, queria agradecer, em nome do Walter e meu, e da Universidade 247, a sua presença aqui. E dizer que a gente certamente vai te convidar mais vezes para debater. Tá joia. Bom, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Até o próximo programa. Aqui chove mesmo, não é pouco. Gente, tá feia a mandei coisa um lá. áudio para Maria. É terrível. Tchau, Não, mas abraço. quando você abre aí o vídeo, raios e trovões. Tchau, gente. Até mais.